aluno, tudo bom? Sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre tabela periódica. Nós vimos nas últimas aulas como que nós temos um átomo, como que estão os seus elétrons distribuídos, prótons e nêutrons. E agora a gente vai entender como que funciona a nossa linda tabela periódica, que não precisamos decorar, mas precisamos entender como que ela funciona. Então, essa é uma representação que nós temos aqui da nossa tabela periódica. Então, a gente organiza todos os nossos 118 átomos aqui. Mas essa é a tabela como nós temos ela naturalmente, tá? Como nós vemos em todos os locais. Então, a gente divide ela é organizada pelos números atômicos. O que isso quer dizer? O nosso primeiro elemento que nós temos aqui, que é o nosso hidrogênio, ele tem número atômico 1, ou seja, ele tem um próton e um elétron quando neutro. Aí a gente segue aqui o nosso hélio, teria número 2, o lítio tem número atômico 3, que é 3 prótons e 3 elétrons quando neutro, berílio com 4 e assim por diante, bória e todos que a gente tem, tá? Então nós organizamos todos eles na tabela atual que nós temos por número atômico, tá? E aí nós temos a questão dos grupos, que são as nossas colunas, e os períodos, que são as linhas. E aqui que nós temos, se a gente olhar a nossa tabela periódica aqui, eu tenho de períodos, de linhas, eu tenho exatamente 7 períodos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos, tá? E não é por acaso isso, que nós temos exatamente os nossos 7 períodos. Nós temos 7 períodos porque nós temos 7 camadas que nós podemos ter elétrons. E não por coincidência, cada elemento está no período que corresponde a quantas camadas ele tem de elétrons. Então, por exemplo, se eu pegar um elemento e fazer a distribuição deles em subníveis e depois em camadas, ok? Igual a gente aprendeu por diagrama de Linus-Pauling, tá? Se ele tiver, por exemplo, 5 camadas ao todo, com toda a certeza, ele vai estar no 5º período da tabela periódica. Se ele tiver 6 camadas, no 6º. Se ele tiver 3 camadas, no 3º período. E assim por diante. Então, a gente já consegue conferir se nossa distribuição eletrônica, por exemplo, está certa, só olhando na tabela periódica, onde está esse átomo. Tá? Agora, os nossos colunas, que são as nossas famílias, nossos grupos, ele vai dar a semelhança em relação ao subnível mais energético deles. O que isso quer dizer? Que elementos do mesmo grupo terminam no mesmo subnível mais energético. Então, se a gente olhar lá, os elementos das duas primeiras famílias, que é a família 1 e 2, terminam sempre com o subnível S. No caso, o primeiro vai terminar em S1 e depois em S2. Esse meinho que nós temos, todos eles vão terminar no subnível D. Então, começa aqui, D1, D2, D3, até D10. Todo ele organizadinho. Aqui, esses aqui, da família 13 à família 18, todos terminam em P. Então, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Tá? Então, nós temos aqui os 6 tipos de P aí. E, por final, falta o nosso subnível D, que corresponde a essa série aqui embaixo. Nível F, desculpa. Que aí tem do F1 ao F14, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você pegue um elemento aleatório, tá? Vamos pensar que a gente pegue este elemento aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos pegar que a gente pegue este elemento que eu acabei de pintar em amarelo aqui. O que eu posso saber dele? Que eu tenho 3 camadas de valência e ele vai terminar no subnível P2, tá? Então, a gente consegue ter uma confirmação do subnível mais energético e em quantas camadas ele tem. O que isso vai causar para a gente? Que elementos do mesmo grupo ele tem características parecidas, tá? Que são os que a gente chama de famílias, né? Se a gente for pensar, famílias são parecidas. Então, elementos da mesma família também são parecidos que nós temos, tá? Algumas famílias, elas são importantes a gente saber o nome que nós temos,
aqui elementos da família 1, a gente chama ele de metais alcalinos. Elementos da família 2, aqui do ladinho, metais alcalinos terrosos, tá? São nomes que a gente precisa saber. Família 16, aqui na outra extremidade, nós temos os calcogênios. Família 17, aqui a penúltima, halogênios. E família 18, nós temos os gases nobres, tá? São esses que têm nome específico. E todo o resto, todos os outros, ele entra com o nome do primeiro elemento, tá? Então, vamos supor, esse aqui é a família 13. O primeiro elemento é o boro, que é o B, tá? Se você olhar lá, ele é conhecido como a família do boro. Então, todos os que estão aqui para baixo são a família do boro que nós temos, tá? Então, nós organizamos aí. E aí, nós temos uma outra classificação para a nossa tabela periódica, onde a gente separa os nossos elementos em metais e ametais. Antigamente, tinha uma outra nomenclatura que era os ametais. Em alguns lugares ainda a gente encontra, tá? Que nessa daqui tava essa parte mais clarinha. Hoje em dia já caiu em desuso e a gente consegue separar os nossos elementos aqui entre metais e ametais. Onde a gente separa ele, acho que aqui, ó, nessa separação, acho que é isso. Ó, essa separação aqui, como se fosse um zigue-zague. Tá? Então, todo esse canto pro lado de cá, ele é a metais, então toda essa parte aqui é a metal e todo o resto são os nossos metais, tá? Então é importante a gente ter essa separação. Alguns outros exemplos, tá? Os nossos metais alcalinos e alcalinos terrosos, que eu falei que é o elementos da família 1, 1 e 2, são extremamente reativos, então a gente vai usar bastante, tá? Então, nós temos aí o elemento, todos os primeiros terminando em S1, 2, os outros terminando em S2. Outros que nós temos são os elementos de transição, que nós temos, que são chamados todos os elementos da família que terminam em D, tá? São importantes a gente saber. Temos também a classificação como elementos representativos, aqueles que terminam em S e P, tá? Porque aqui alguns exemplos de metais de transição, todos terminam em D. Os que terminam em F é o que a gente chama de lantanídeos e actinídeos. Mas por que eles estão lá embaixo? Na verdade, é só uma representação, ele era para estar no meio da tabela periódica, só que como são elementos pouco utilizados e que a gente quase não usa, e a tabela periódica é muito comprida, muito larga, a gente jogou eles para baixo, tá? E aqui tem 3 que são bem famosos, que são, né, as terras raras, que estão sendo bem disputadas aí atualmente no mundo devido à utilização em semicondutores, tá? Então eles estão tendo um grande papel hoje em dia. Os metais e os metalóides, como eu falei, antigamente a gente separava esses aqui, que estão branquinhos, em ametais, né? Hoje em dia eles caíram em desuso e nós temos essa separação aqui, que separa ametais para o lado de cá, essa parte vermelhinha, e todos os restos são metais, tá? Dentre os elementos que nós temos, os que a gente fala que são os que construíram a vida, a gente vai ver lá um pouquinho mais em química orgânica, que são os elementos que têm toda a parte viva do mundo, que é a parte de carbono, oxigênio, enxofre, nitrogênio e fósforo. Tá? Todos eles são ametais aí. Os que formam sais são os nossos halogênios, que como eu falei lá atrás, são os principais que nós temos, então eles são fáceis, que a gente vai ver lá na frente, que a gente ganha um elétron e ele forma um sal, então eles são bem reativos também, tá? No extremo da tabela direita. E do lado da extremidade temos os gases nobres. E por que a gente tem esse nome de gases nobres? Porque eles são nobres, eles não precisam de ninguém para atingir a estabilidade. Se nós fizermos a distribuição eletrônica, ele tem 8 elétrons na última camada.
E como nós vamos ver mais adiante, quando a gente chega com 8 elétrons na última camada, ele atingiu sua estabilidade total, que é o que a gente chama de regra do octeto. Então, os gases nobres não se ligam por ninguém, por isso são chamados de gases nobres. Tá? Então, os que a gente chama de superpesados são os elementos finais da nossa tabela periódica, de 113 a 118. Tá? São todos criados artificialmente, ainda não tem grande estabilidade, são em frações de segundos. Mas já são os novos elementos que a gente tem. Tá? Algumas propriedades que nós vamos ter aí. Tá? Primeira que nós temos é em relação ao nosso raio atômico. O que é o raio atômico? O raio de qualquer substância, de qualquer coisa que a gente pensa em círculo, é a distância do ponto central até a parte mais externa, correto? Então é fácil a gente pensar que numa mesma família que nós temos, o raio vai aumentando. Por quê? No primeiro aqui eu tenho uma camada, depois eu vou ter duas, três e assim sucessivamente. Então, conforme aumenta o número de camadas, aumenta o tamanho do meu átomo. Isso é meio lógico. Agora, quando eu tenho dentro do mesmo período, isso não. Aqueles que eu vou ter maior quantidade de prótons e elétrons vai ser um pouco menor do que aqueles elementos que têm a menor quantidade de prótons e elétrons. Por quê? Se eu tenho mais prótons e mais elétrons, as cargas vão se puxar, prótons puxam os elétrons, e ele vai se diminuir. Consequentemente, neste canto da tabela periódica estão os maiores elementos, e neste canto aqui de superior estão os menores elementos. Tá? Então, maior, menor. E outra coisa que nós vamos ter é raio atômico, tá? Quando eu tenho raio iônico, né? Porque eu vou ganhar ou perder elétrons. Se eu tenho um cátion, lembra que cátions eles têm carga positiva e perde elétrons. Se eu vou perder um elétron, ele vai perder uma camada, vai diminuir, com toda certeza. Agora, se eu tenho um ânion, se eu estou ganhando elétron, ele vai aumentar, porque ele fica mais gordinho, tá? Então, entra aí esse quesito. A nossa energia de ionização, tá? É uma propriedade que nós temos que é o quanto que eu preciso dar de energia para retirar um elétron, tá? Nós vamos ver que aqui em cima são os elementos que têm a tendência em ganhar elétrons. Então, para eu perder elétrons é muito difícil. Por isso que eu tenho uma alta energia de ionização. Enquanto que aqui, que são os metais alcalinos terrosos, são fáceis de perder elétrons. Consequentemente, eu preciso de menor energia, tá? Agora, quando eu falo em afinidade eletrônica, é energia liberada quando se ganha um elétron, tá? Eu tenho aqui que o flúor é o principal, por quê? Esses aqui, os halogênios, a gente vai ver que são os elementos que mais fácil ganham elétrons. Então, quanto mais fácil ele ganha, mais energia ele libera. Então, o flúor é o nosso principal. Então, eu tenho aqui de forma geral que a energia de ionização e afinidade aumenta para o lado de cá, raio iônico menor para cá, tá? E para finalizar, a gente vai fazer um exemplo, tá? Aqui, nós temos, vamos supor lá, que eu tenho o sódio, tá? Sódio, se a gente olhar, ele tem 11 elétrons. Sódio, 11 elétrons, porque ele tem número atômico de 11 e quando ele está neutro, ele é 11 também, tá? Então, por enquanto, a gente vai falar sempre de nêutrons. Se eu for fazer a distribuição eletrônica dele, eu tenho lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, certo? Bom, o que eu consigo olhar? Consigo separar agora em camadas. Então, eu tenho a camada K com 2 elétrons, camada L com 8 elétrons e camada M com 1 elétron. Então, nós temos 3 camadas e terminando em S1. Então, eu já sei que ó, se tem 3 camadas, a camada 1, 2 e 3. E a primeira família, ele termina em S1. Então, a gente pode comprovar a sua localização, tá? Então, vamos pegar outro, aproveitar essa tabela aqui embaixo e vamos aproveitar. Então, por exemplo, se eu pegar o estrôncio, tá? O estrôncio, ele está na camada 1, 2, 3, 4, 5, quinta camada.
ele está terminando em S2, termina em 5S2, tá? E assim sucessivamente. Vou passar para vocês também uns exercíciozinhos para vocês fazerem e levarem na próxima aula teórica. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo, até mais. Tchau, tchau.